nosso canal YouTube com o Lacan Entre Capas de hoje, analisando e apresentando muito sucintamente o seminário livro 23. O sintoma, reparem que sintoma está escrito com TH, le symptôme, que é uma grafia antiga, existiu em francês no século XVI, XV, que o Lacan retoma para introduzir, portanto, esse novo conceito, né? Na página 55 ele define as coisas assim. O que prevalece é o fato de que as três rodinhas participam do imaginário como consistência, do simbólico como furo e do real como lhe sendo existente, ou simbólico imaginário. Portanto, as três rodinhas se imitam, com a ressalva de que elas não simplesmente se imitam, como também, por causa do dito, compõem-se em um nó de 3 ou um nó triplo. Daí minha preocupação, após ter feito o achado de que 3 nós de 3 se borram medianamente, com o enodamento de 4 desses nós de 3. Então, 3 nós de 3 se juntam borromeanamente, ou seja, se você cortar um, todos se soltam, com enodamento de 4 desses nós de 3. Você pode ter, o que está sendo pressuposto, dito aqui, né? Você pode ter arranjos borromianos com 4 nós, com 5 nós, com 6 nós. Tá? Constatei que, se os 3 nós mantiverem-se livres entre eles, um nó triplo, que toma parte em uma plena aplicação de sua textura, existe. Este é efetivamente o quarto. Ele se chama o sintoma, sintoma com TH. Então, síntese do seminário. Né? O Lacan tem aqui diante de si uma coisa que nos seminários anteriores não apareciam, que é uma espécie de caso, de objeto. Esse objeto é a obra do escritor irlandês James Joyce, particularmente, né, o retrato do artista enquanto jovem, Finnegan's Wake e Ulisses. A pergunta que o Lacan se faz é: por que o Joyce não enlouqueceu? Já faz um deslocamento em toda assim psicopatologia lacaniana. Ele não está perguntando por que o Joyce não desencadeou uma psicose, mas porque ele não teria tido assim outras formações de desorganização simbólico real e imaginário, sintoma, inibição e angústia, que aparentemente foram então impedidas ou não vieram à luz pela relação, né, que o Joyce tinha com a escrita, com a linguagem, no sentido mais geral, mas com a escrita. A função disso na vida do Joyce. Então é um pouco surpreendente, porque não é o Lacan do seminário 7, 6, 8, em que ele trabalha eminentemente com o texto. É o texto da tragédia, o texto como, vamos dizer assim, como uma narrativa. Aqui ele está um pouco como ele faz com Gide, em Juventude de Gide, mesclando elementos da obra com a relação biográfica que o autor tem com o que ele faz. Né? Então não é exatamente uma psicobiografia, que é a vida do Joyce e a relação problemática, particular que ele tem com o pai dele, que coloca ele no colégio jesuíta, depois ela vai para o Trinity College, ela se forma para ser assim uma espécie de católico, mas ele está na Irlanda, a Irlanda é uma colônia inglesa, é o signo maior da resistência, é os católicos contra os protestantes. Joyce vai se inquietando com aquele pai que lhe dá isso, né? Mas que é um bêbado que dilapida, né? Um tolo que joga fora o dinheiro da família, que é violento, e que Joyce está numa espécie assim de confronto com esse pai que não está no seu lugar. Então voltamos à ideia, né, do perversion, o pai não está no lugar. O que está no lugar do pai que não está no seu lugar? A obra, a relação com a obra. Isso faz então o primeiro, mas talvez um
únicos efetivos, né, modelos clínicos propostos por Lacan em cima dos nós, né, que a gente encontra na página 148, onde ele então demonstra, lendo os textos do Joyce, que existe uma desconexão entre o real e o simbólico. Nessa desconexão, o Joyce interpõe a escrita como sintoma, como quarto nó, né? Como essa sutura que vem a mais corrigir o erro de montagem. É isso que ele já vinha pensando, um outro modelo de constituição do sujeito, né? Ou não mais o sujeito com o significante em relação à alienação com o outro, mas o sujeito na sua errância, o sujeito na trança, o sujeito como fala-ser, né? Manca l'être, o sujeito que aparece algumas vezes surpreendentemente ligado com o mundo da vida, o sujeito que aparece marcado às vezes pela expressão o ser do sujeito, o hipokeimenon. Há algo aqui que parece estar inquieto no Lacan com a categoria de sujeito. Não é que ele está jogando ela fora, mas ele está sugerindo que há neste mais do que um sujeito. Para a gente pensar na noção de responsabilidade, né, ligado ao savoir-faire, você precisa de mais do que o sujeito, estritamente falando, como aquilo que um significante representa para outro significante, um sujeito da divisão, um sujeito do retorno por negação, que é a teoria da defesa que ela estudou no começo da sua obra. Aqui a gente tem um outro sujeito, uma outra instância, né, de subjetivação que justamente convoca noções pré-clínicas, né, de loucura. Né? A pergunta é, Joyce seria louco, como Jung diz para a filha do Joyce, quando Joyce vai consultá-lo porque a filha está esquizofrênica. Bom, você nada onde ela se afoga. Quer dizer, há algo, vamos dizer assim, de conexo entre ele e a filha. Ele não consegue perceber que a filha tem assim, uma dificuldade maior, porque ele diz ela é como eu, ela inventa palavras, ela está constantemente assim, sem que a gente saiba o que ela quer efetivamente dizer, numa ambiguação sem fim. Ela é como eu, ela fala a língua joyciana, né? Daí o Jung faz esse comentário. O que a gente tem aqui? A gente tem formas de sofrimento novas que estão sendo reconhecidas pelo Lacan, nas bordas da psicopatologia estrutural. Então por isso ele vai consagrar o nó A3 planificado, né, na figura do nó em trevo, e vai dizer isso aí em 3, quando acontece sem erro, isso é a paranoia. Isso é a paranoia de cada um de nós, a paranoia universal, a paranoia que a gente chama de personalidade. Olha só o que ele está fazendo, ele está voltando lá em outra categoria, bem no início do seu ensino e encontrando um lugar para isso. A leitura desse seminário é muito desafiante, porque a gente tem os nós e a gente tem as peculiaridades do inglês do Joyce, né? O império da l'Empire, da linguagem. Ele quer reinventar o universal na pequena Dublin. Ele quer recontar a história de Ulisses na chave de ele, Stefan Dedalus, brigando com o pai, e nas pequenas agruras, né, de uma vida provinciana. Você vai encontrar ali então o universal da língua, da linguagem e da translinguística, podíamos dizer assim, porque o que a obra do Joyce faz é torcer o conceito de língua. Né? Ele fala uma língua que tem palavras em italiano, esloveno, espanhol, chinês, francês, é uma parasitagem constante, então muito contemporâneo. É um modernista, Asvolk, que cria um paradigma para a gente sair da língua.
essa confiança que a gente tem na nossa língua, né? Ou português ou inglês, e talvez não dá para o mundo que está vindo, e não dá para a gente entender o sofrimento desse mundo que está vindo aí. Então, os inúmeros trocadilhos, né? Saint Thomas combina com Saint Thomas d'Aquin, São Tomás de Aquino, que era um grande herói intelectual para o Joyce. O escabelo, esse pequeno banquinho que você põe na praça lá do lado em Dublin, e pode falar qualquer coisa, e sinal que de uma falsa liberdade, né? Ó, como temos democracia aqui, você sobe no banquinho, cada um pode falar o que bem entender, e que tantos comentadores como a Colette, né, vão pegar e dizer, olha, aí tem um novo entendimento de narcisismo, né? Não é mais o narcisismo do espelho, mas é o do escabeau, né? Do fazer-se belo, fazer-se agradável, fazer-se bonito, né? Para si, numa relação, vamos dizer assim, menos intersubjetiva, né? Do que a gente tinha no estágio do espelho. Aqui, então, inúmeros trocadilhos do Joyce que o Lacan vai pegando e vai assimilando na sua linguagem, no seu jeito de falar. O Joyce vai ficando, o Lacan vai ficando mais joyciano nesse seminário, e nos textos adjacentes, né, Conferência de Genebra, Joyce Les Symptômes, que estão aqui também nesse seminário. Bom que mantém a questão, né, o furo no real, o que é o furo no real, qual a diferença entre o furo e o falo, crucial. Mas, bom, isso é um problema relativamente simples e antigo, né, mas agora ele ganha uma nova configuração, né, da experiência psicanalítica, poder pensar, né, ser pensada como experiência de contorno, de borda, mas também com a construção de um furo. Não uma reta infinita, como falo, mas de um furo como buraco, como trou, né? Como um buraco do traumatismo, né? Do traumatismo de cada um, para o qual nós recriamos enodamentos, recriamos suturas, grampos, para refazer os registros aí como uma unidade. Eu acho um momento interessante e bonito, porque no fundo é uma luta do Lacan, né, com a descoberta assim, de uma lógica da desintegração, né, uma lógica do como é que a gente faz para fazer quando está se perdendo. E acho que isso também tem que ver com a própria experiência, assim, com o momento de vida do Lacan, né? Ela está já o seminário de 1975 e 76, né? Então o Lacan já está com 74 anos, perdeu uma filha recentemente, foi abandonado pela amante, está às voltas assim com crises dentro da sua escola de psicanálise, está sendo, claro, muito reconhecido fora da França, de Paris, mas é um momento também de talvez o canto do cisne, tá? Na obra do Lacan, seja o seminário Les Symptômes. Sintoma que então se diferencia do sintoma, né? Quer dizer, uma análise não é só a reversão e abandono do sintoma, né? Da ideia obsessiva, da conversão, da fobia. Ela é também uma identificação. Olha, quinta identificação que o Lacan pensa nesse momento, com o sintoma, com o TH. É uma atividade como a escrita. Uma atividade que a gente pode pensar assim, pode ser o trabalho, pode ser o amor, pode ser algo que mantenha uma identificação para o sujeito. Ele está reconhecendo a importância disso, junto com a importância do imaginário, junto com a importância do eu, junto com a importância da personalidade e da loucura. Bom, falando em loucura, mais fragmentos do Lacan entre capas, clique aqui no nosso louco de plantão, sempre disponível para vocês, que é o Aqueronta Movebo. Bracinho.